Pessoal, olá a todos, espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar aí nossa primeira semana, nossa primeira aula da disciplina de Linguagem de Programação 3. E nessa primeira semana, pessoal, nós temos aqui um conteúdo que é um conteúdo de revisão sobre HTML e CSS, tá? Então eu tenho aqui os slides da aula, inclusive eu até coloquei aqui para vocês o código-fonte do site exemplo do Júnior Veículos que nós estávamos utilizando na disciplina de Linguagem de Programação 2. E é importante vocês acessarem e praticarem esses conteúdos que nós vamos precisar também nessa disciplina de Linguagem de Programação 3, tá? Então, aqui eu tenho os slides da disciplina, tá? Basicamente, eu vou comentar, dar uma explicação geral sobre o que nós vamos aprender e depois vocês vão ter aí o restante da semana para fazer uma revisão, né? Relembrar aí os conceitos da linguagem HTML e CSS. Então, inicialmente, pessoal, relembrando, né, como que é o funcionamento da web, da internet, dos sites de internet. O que acontece? Quando eu entro em um determinado site, eu digito um endereço, por exemplo, mus.fsudminas.edu.br, isso é realizado por meio de um cliente, que a gente chama. Esse cliente é uma pessoa que está acessando o site a partir de um computador ou a partir de um smartphone, de um celular ou de uma TV, enfim, existem vários tipos de clientes diferentes hoje, especialmente com a internet das coisas, né? Mas, enfim, quando um cliente ele acessa esse site, ele digita esse endereço e dá um enter, né? E entra, ele faz uma request, uma requisição para o servidor, passando esses dados, né, do domínio que ele acessou, e esse domínio se transforma no IP do servidor, onde estão os arquivos do meu site. E quando o servidor recebe essa requisição, ele envia uma resposta, né? O que é a resposta? A resposta é a página web com o código HTML e CSS, né? A parte de HTML e CSS nós vimos na disciplina anterior. Tá? Qual que é a diferença aqui? A diferença está no servidor, porque quando esse servidor recebe uma requisição, ele tem que saber como processar essa requisição e retornar a resposta, tá? Então, para isso, eu preciso de uma linguagem de programação que roda no servidor, no back-end, tá? A gente chama o servidor de back-end. E o cliente aqui, o que aparece para o usuário de front-end, tá certo? Então, só dando um exemplo aqui para vocês, pessoal, deixa eu acessar o site do Instituto, tá? Então, o que vocês percebem aqui? Eu tenho uma página, né? Quando eu digitei o endereço e acessei o site, vocês observam que ele me retorna uma página HTML, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou entrar nessa notícia e vou entrar nessa outra notícia aqui também, tá? O que acontece nesse caso aqui, pessoal? Vocês podem perceber que as duas notícias têm a estrutura HTML da página igual, tá? Você tem aqui o topo, você tem aqui essa barra de conteúdo, você tem o que? Esse menu lateral aqui na parte esquerda é igual nas páginas. Os únicos detalhes que mudam é o título da notícia e o conteúdo dela em si, né? O texto da notícia, né? Então, o que acontece, pessoal? Essa estrutura ela é montada no servidor, que monta isso aqui usando, por exemplo, uma linguagem igual ao PHP, que busca esses dados em um banco de dados e monta essa página web para o usuário. Porque imagina a lógica, se para toda notícia nova que eu incluir no site do campus, eu ter que criar na mão uma página HTML nova, isso vai ser muito trabalhoso. Então, normalmente, eu insiro essas notícias em um banco de dados e, utilizando a linguagem PHP, quando é feita a requisição, essa requisição aqui de uma notícia, por exemplo, como essa,
ele busca os dados no banco de dados e monta e exibe a página para o usuário, deixando isso aqui dinâmico, né? Então, basicamente, o que a gente tem que compreender, né? O desenvolvimento web ele é dividido em tecnologias e camadas, né, distintas. Eu tenho a camada do HTML, que é a estrutura do meu site. Eu tenho a camada do estilo, que é a formatação, o CSS, deixa o nosso site mais bonito. E eu tenho o comportamento, lógica de aplicação e persistência. Tá? Esses 3 pontos aqui, especialmente a lógica de programação, está relacionado ao que nós vamos aprender nessa disciplina, que é a linguagem PHP. Tá? A linguagem HTML e CSS nós vimos na disciplina do módulo anterior, mas como nós vamos usar muito HTML novamente, né, CSS também, mas especialmente o HTML, é importante que a gente faça uma revisão sobre esse ponto para só a partir daí nós iniciarmos o aprendizado de fato da linguagem PHP. Tá? Então, o que é a linguagem PHP? É uma linguagem de programação de scripts que eu uso aqui no servidor. Tá? E com isso eu consigo deixar as minhas páginas mais dinâmicas. Tá? É uma linguagem similar a outras linguagens de programação e ela oferece uma série de funções, de bibliotecas e recursos que facilitam o trabalho com arquivos, com sistemas gerenciadores de bancos de dados, os SGBDs, e entre outras funcionalidades importantes aí que eu tenho na criação de uma página web. Tá? Nós veremos com mais detalhes o PHP a partir da semana 2, né? Nós vamos de fato colocar a mão na massa e já começar a ver aí os primeiros comandos da linguagem, tá? E por hora eu queria passar para vocês essa revisão sobre a linguagem HTML. Então aqui eu coloquei grande parte do conteúdo que nós vimos sobre HTML no módulo anterior. E é importante que vocês vejam esses conteúdos, relembrem como que é a estrutura de uma página HTML, né, formada por head, por body, as principais tags que a gente utiliza para inserir textos, para inserir imagens, tá? Essa parte aqui é muito importante de formulários, que a gente vai usar muito nessa disciplina agora também. É importante vocês darem uma reestudada, uma revisada, tá? E também é importante vocês visualizarem essas tags semânticas de organização da estrutura do site e, por fim, darem uma revisada também no CSS, tá? Eu deixei disponível na disciplina o código compactado da página do Junior Veículos. Então, vou baixar ele aqui. Ele foi baixado na minha pasta Downloads, tá? Aqui, Junior Veículos. Aí, o que eu faço, pessoal? Eu vou extrair esse arquivo compactado, né? Usando o WinRAR. Ele cria uma pasta aqui, né? Junior Veículos, com os arquivos do meu site. Então, se eu abrir aqui minha página Index, eu tenho lá aquela página que nós trabalhamos no semestre anterior, né? Então, por exemplo, onde que o PHP poderia entrar? Você observa que aqui esse menu superior ele é comum em todas as páginas, né? Então, eu poderia, por exemplo, o PHP criar uma estrutura onde eu não precisaria repetir esse menu em todas as páginas. Eu só chamaria uma função PHP para inserir o menu para mim. Tá? Então, isso é possível. Porque uma outra situação também, imagina que esses fotos e esses carros com esses preços estivessem cadastrados em um banco de dados e eu tivesse 100 carros. Eu poderia criar aqui uma estrutura PHP que automaticamente buscaria esses 100 carros no banco de dados e já montaria aqui minha página web, tá? Então, só abrindo aqui esse código no bloco de notas ou no Visual Studio Code, que é um programa que eu utilizo, existem outros também.
nós vamos ver a estrutura HTML dessa nossa página, tá? Então, sugiro, pessoal, que vocês acessem esses conteúdos, revisem, tá? E após essa revisão, eu coloquei videoaulas também de revisão, tanto de HTML quanto de CSS, tá? E aí sugiro que vocês assistam essas videoaulas também. E depois façam um questionário. Esse questionário é sobre HTML e CSS, só para a gente dar uma revisada, tá? Por fim, eu coloco aqui em materiais complementares o guia de tags HTML e CSS, porque conforme eu disse, nós vamos precisar bastante aí nessa disciplina de linguagem de programação 3, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido bem, pessoal, essas atividades da primeira semana, esses conteúdos. E mãos à obra agora. Qualquer dúvida aí vocês podem entrar em contato, que nós aí, os tutores, os coordenadores de polo, toda a equipe, os coordenadores de curso, nós estamos à disposição de vocês, tá joia? Um grande abraço e até a próxima!